Dr. Leonardo Rachid. Pode conversar com ele. Dr. Leonardo, boa noite. Vitor Hugo, seja bem-vindo aqui ao programa Toque de Bola da Rádio 96 FM de Arapiraca. E a gente queria que o senhor pudesse explanar sobre essa situação, como é que surgiu essa questão envolvendo aí o Nacional, o ASA também. Seja bem-vindo, boa noite. A pergunta é a seguinte, o que todo mundo quer saber, como é que surgiu essa questão aí envolvendo o Nacional, também a equipe do ASA. A gente gostaria que o senhor pudesse fazer uma explanação para que o nosso ouvinte pudesse entender. Na realidade, nós sempre pautamos que o futebol ele tem que ser jogado dentro de campo, né? Para nós que trabalhamos no direito, trabalhamos na parte regulamentar, é muito triste que a gente tenha que entrar com uma ação na justiça para aplicar os regulamentos da competição, que é, no caso, o que aconteceu no jogo do ASA contra o Nacional de Patos, né? Lamentavelmente, tivemos que entrar com uma notícia de infração para apontar uma irregularidade na nossa ótica cometida pela equipe do ASA, que fere frontalmente o artigo 85 do RGC da CBF, né? Eu acho que ficou o ASA se preocupou muito, o árbitro da partida se preocupou muito em fazer uma retificação de súmula, né? E esqueceu que o regulamento do campeonato, que na realidade o regulamento, o RGC, é a bíblia do futebol brasileiro, né? Então, se você não se pautar pelo RGC, você não pode nem montar nenhum clube, nem o IBS, nem ninguém. Todos têm que se pautar pelo RGC. Então, quando o árbitro da partida, se não me engano, seu Renildo, faz um adendo à súmula, ele fere frontalmente o artigo 85 do Regulamento Geral de Competições da CBF, /2023, no seu artigo 85, parágrafo 4º e 5º. O parágrafo 4º diz que, após o envio da súmula até as 14 horas do dia subsequente à partida, nenhum documento mais pode ser emitido. Ou seja, o árbitro emitiu um documento a quase 2.000 quilômetros de distância de Arapiraca, porque o documento que ele emite está assinado no dia 12 de julho, Imperatriz do Maranhão. Ele emitiu o documento Imperatriz do Maranhão 3 dias após a partida, ferindo frontalmente o regulamento das competições. Então nós não poderíamos deixar passar essa irregularidade, né? O nome já está dizendo, irregularidade é que foi fora do regulamento. E nós entramos com a notícia de infração e aguardamos que o STJD aplique apenas a lei, né? Mas o jogador Zé Wilson Ferreira Santana tomou cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro de Arapiraca. Aqui no Rio de Janeiro, provavelmente em todo o Brasil, existe o chamado jogo do bicho, que todo mundo joga, e quando você joga, por exemplo, no camelo, no coelho, é emitida uma boleta que está escrito assim: vale o que está escrito. E em todos os setores da nossa vida, e no futebol não é diferente. Vale o que está escrito. A súmula do jogo Cruzeiro de Arapiraca e ASA, ele não tem cartão amarelo para o jogador José Wilson Ferreira. Não tem. E o ASA teria que ter feito essa retificação de súmula, esse chamado adendo da súmula, até a súmula ser emitida no dia 10. A súmula, o regulamento, se vocês lerem o regulamento, diz que tem que ser, a súmula tem que ser feita de sistema eletrônico, através de internet, e depois você colocar a súmula física dentro de um envelope e mandar para a sede da CBF. Isso terá que ser feito até as 14 horas do dia subsequente ao jogo. No caso, no dia 10. Então, se o ASA tivesse feito essa retificação
até o dia 10 não haveria notícia de infração, mas a retificação foi feita no dia 12 e vai ao site da CBF no dia 13, quando vocês podem olhar. Então, na nossa ótica, né, ninguém é dono da verdade, mas na minha ótica há irregularidade. O jogador só havia tomado 2 cartões amarelos antes do jogo contra o Jacuipense, e no jogo contra o Jacuipense ele toma o cartão amarelo no banco. A súmula diz que ele vai comemorar um gol e toma o 3º cartão amarelo, mais uma vez, sem ser dono da verdade. Na minha ótica e na ótica do Nacional, ele não poderia jogar a partida subsequente, que é a primeira do mata-mata decisivo. Compreendido, doutor. A questão é o seguinte, só para deixar bem claro, né? O time do Nacional e também o senhor, que é o advogado que defende o Nacional, se baseia na questão dessa situação do adendo ter sido feito fora do prazo e também com relação à súmula do jogo, que no caso o cartão foi aplicado pela súmula para o Lídio, e esse adendo, de certa forma, pelo que a gente está entendendo, por ter sido feito fora do prazo, não tem validade nenhuma para essa situação, não é isso? Verdade. Mas tem uma coisa que é mais interessante. Se o senhor puder olhar o Instagram do Asa, né? Que é Asa Oficial, se não me engano, há mais ou menos 1 hora ou 2 horas antes do jogo entre Cruzeiro de Arapiraca e Asa, o Asa solta em seu Instagram a escalação da partida. A escalação da partida. E na escalação da partida, ela é muito clara quando mostra a numeração dos jogadores. Ela mostra que o Zé Wilson joga com a 15 e o Lídio joga com a 5. É o que está no site, no Instagram. Não fui eu que coloquei, não foi o Nacional, é o Instagram. Ora, um time tradicionalíssimo como o Asa, time que já teve grandes performances alagoanas e nacionais, né? Eliminando o Palmeiras numa Copa do Brasil famosa, lamentavelmente cometeu um equívoco. Nós cometemos equívoco, né? Todos nós cometemos equívoco. E como um clube grande como o Asa, da grandeza do Asa, representando uma cidade da grandeza de Arapiraca, como um clube como o Asa comete um equívoco desse? É verdade, complicado. Doutor, mais uma dúvida, com relação ao jogo de domingo, como é que fica essa partida? Pode haver, de certa forma, alguma ação com relação à não realização desse jogo já do próximo domingo? Nós vamos esperar a defesa do Asa. Na minha concepção, o procurador, né, lógico, sem pré-julgamento, o procurador viu alguma irregularidade, que ele deu 48 horas para o Asa se defender, né? Então nós vamos esperar a defesa do Asa, esperar o prazo do Asa, que ele tem todo o direito ao contraditório, né? Vamos esperar e para saber o que nós vamos fazer. Acho que, de uma forma lamentável, na minha ótica, o Asa deverá perder o dobro de pontos que disputou, porque inseriu na súmula, é o artigo 214 do CBJD, inserir na súmula atleta irregular. Agora vamos fazer uma conjectura aqui, né? O Asa teve culpa? A instituição Asa? Não. Mas o jogador estava irregular? Estava. O STJD, ele pune não a culpabilidade, e sim a irregularidade. Ninguém teve culpa, mas o jogador estava irregular. É isso que nós colocamos em nossa petição. E mais ainda, nós fizemos um aditivo ontem à nossa petição, porque nós sabíamos que o Asa ia alegar alguma coisa relacionada ao seu adendo. Então nós já colocamos o artigo 85 do RGC da CBF, repetindo que o RGC é Regulamento Geral de Competições. Ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser respeitado. Nenhum documento pode ser emitido após a súmula do jogo ser enviada à CBF.
E foi emitido um documento e subiu ao site da CBF 4 dias após o jogo. Para mim, um absurdo, né? Doutor, boa noite, Roberto Rivelino, prazer em falar com o senhor. Tudo bem, Roberto? Tudo tranquilo, meu querido. Você tem o nome de o meu maior ídolo no futebol. Olha aí, já pensou? Coisa boa, né? E acompanhei atentamente aí a fala do senhor e estou inclusive com esses documentos abertos aqui, tanto esse adendo como também o próprio regulamento de competições da CBF. Nesse caso aí que esse adendo foi lá datado no dia 22 de julho da cidade de Imperatriz, no Maranhão, houve então falha do próprio árbitro, o senhor Ronilton Oliveira de Souza? Houve uma série de equívocos, Rivelino. Houve uma série de equívocos. Certo? O árbitro, para mim, deveria ser punido, né? Primeiro porque ele não respeitou o regulamento de tempo, seus pontos, porque inseriu, são artigos diferentes. O árbitro descumpriu o artigo 85, o ASA descumpriu o artigo 214 do CBJD, né? Acontecem equívocos, como eu falei. Quem cometeu esse erro, acho que não estava querendo cometer, mas cometeu. Eu não consigo imaginar, por exemplo, o que pode acontecer se por acaso o Flamengo estiver jogando uma semifinal de campeonato e o Gabigol estivesse com 2 cartões e tomasse o terceiro. Aí 2 dias depois o Flamengo procurasse o árbitro e falasse assim, ó, não foi o Gabigol que tomou, não, foi o Gerson, que só tem um cartão. Eu acho que cairia uma jurisprudência imensa de irregularidades, né? Aí vai virar uma festa. Todo jogador importante que tiver com 2 cartões e tomar o terceiro, se pede ao juiz para trocar, olha, foi fulano que tomou, não foi ciclano. Lamentavelmente aconteceu. Nós temos que entender que houve uma irregularidade. Não consigo conceber, repito, um clube como o ASA não vê que os jogadores estavam com a camisa trocadas, né? Hoje em dia nós temos aqui no futebol brasileiro, a maioria dos clubes, os jogadores têm numeração fixa, né? O time que eu torço, por exemplo, o Fluminense, o João Arias joga com a 21, né? O Cano joga com a 14. São numerações fixas, não tem problema de ter erro. Agora, quando os clubes não têm suas numerações físicas, né? Alguém que cuida da súmula, alguém que cuida da relação, e outra coisa, a relação é entregue antes do jogo ao árbitro da partida. Ela tem que ser checada. Se você não checar a relação, você pode correr o risco de botar o goleiro com a número 10 e o atacante com a número 1, entendeu? O check-in, ele tem que ser feito. Agora, você fazer um check-in há 3 dias, porque o jogo, repito, dia 9/7, e o árbitro faz um adendo no dia 12/7, que vai ao site da CBF no dia 13, eu acho que é uma tentativa estranha de querer ludibriar e tirar a nossa credibilidade do futebol. Lamentavelmente isso está acontecendo, não é só no ASA, Nacional de Patos. Nós estamos num campeonato brasileiro que está sendo discutido pelos erros de arbitragem, por manipulação de apostas, manipulação de resultados, tudo está acontecendo. Agora, esse foi um erro regulamentar, pelo amor de Deus, eu não estou falando que esse caso é um caso de manipulação. Eu estou dizendo que esse foi um erro de má interpretação do regulamento. Quem teve essa ideia de mandar fazer um adendo, não viu o regulamento. Quando você entra para jogar um campeonato, no regulamento diz que se você ganhar o jogo, você tem 3 pontos. Se você empatar, você tem 1 ponto. Se você perder, você tem 0 pontos. Isso todo mundo conhece, não é isso? Então você tem que ler o regulamento todo do campeonato, né? O ASA não leu o regulamento todo, procurou um documento chamado adendo, que para mim é um termo
jurídico chamado natimorto. Já nasceu morto. No momento que o juiz deu esse adendo, ele já estava morto. Que o próprio regulamento diz que não pode haver documentos inseridos após o tempo regulamentar. É lei, é regulamento. E lamentavelmente dessa vez aconteceu com o clube da Grandeza do Asa. Valeu, doutor. Muito obrigado. Algo mais que o senhor queira acrescentar? Eu só queria saber o seguinte, doutor. Eu quero dizer para a torcida do Asa, a cidade de Arapiraca, que a gente faz o nosso trabalho profissional, né? E eu espero que vocês tenham entendido a minha explanação, porque houve uma irregularidade que deve ser punida pelo artigo 214 e houve uma tentativa de burlar o regulamento em seu artigo 85. E eu acho que não houve nenhum tipo de saída, eu acho que não há nenhum tipo de saída para a equipe do Asa. Cometeu dois erros gravíssimos, né? E eu lamentavelmente e não queria que acontecesse isso. Eu espero que o STJD julgue de acordo com o regulamento. O doutor, só uma pergunta. Sim. Antônio Guimarães, pode falar à vontade, amigo. Antônio Guimarães, um abraço, boa noite, obrigado aí pela paciência. A pergunta é a seguinte: vamos aos prazos para que o torcedor entenda. Hoje é quarta-feira, então a justiça ontem acatou, não é, a solicitação, então julgou procedente, então, e pediu o Asa para se pronunciar durante 48 horas. Então o Asa terá um prazo até amanhã, quinta-feira. Já enviou já enviou a resposta. Ontem mesmo. Muito bem. Aí a situação do Nacional. O Nacional espera a resposta da Justiça e, de acordo com a resposta, vai entrar com uma solicitação ou com a liminar solicitando o adiamento da partida, ou sei lá, a suspensão da partida. Eu gostaria só de entender esses detalhes aí. Desculpa, como é seu nome? Com quem eu estou falando? Antônio Guimarães. Antônio Guimarães, prazer falar contigo. Antônio, pois não. Isso é uma estratégia jurídica nossa, né? Eu lamentavelmente vou ficar te devendo essa informação, né? Eu acho que o departamento jurídico do Asa deve ser respeitado, é um departamento de qualidade, né? Eles devem ter feito a sua defesa explanando sobre o adendo, né? E depois que nós olharmos, eu ainda não olhei, ainda não procurei olhar a defesa do Asa, né? Também, para nós, o mais importante foi a nossa notícia de infração, né? E quando eu ouvi o murmúrio pela internet, qual seria a defesa do Asa, eu entrei com o aditivo a nossa notícia de infração, mostrando o que era o artigo 85, ou seja, para tentar eliminar a defesa do Asa. Ou seja, quando o Asa fizesse a defesa, o procurador-geral já ia olhar o que era o artigo 85, que a única defesa que o Asa tem é o artigo, o adendo, né? E que para mim o adendo é irregular, é natimorto, já nasceu morto pela data que ele foi emitido. Na realidade, o adendo ele foi feito, repito, a 2.000 quilômetros de distância de Arapiraca, né? 3 dias após o encerramento da partida. É um tempo muito longo, que é para o Asa ou o juiz ver que o jogador que já tomou o cartão amarelo foi o número 15 ou o número 5, eu não sei, né? Mas é um tempo muito longo. Mas o mais importante disso é que nós estamos falando em súmula. Se vocês abrirem a súmula do jogo Cruzeiro 0, Asa 2, no site da CBF agora, vocês vão ver lá que a súmula, que é o que rege a partida de futebol, lá continua mostrando que quem tomou cartão amarelo foi o Lídio. Não tem adendo, lá continua constando. E a data que a súmula foi alçada ao site da CBF foi no dia 10. Então, não há a menor dúvida que o que está valendo é a súmula. Súmula, ela que é o que deveria ter sido alterado. Não entregar um adendo 3 dias depois. Aí você fica com adendo
e com a súmula. No adendo, o juiz disse que foi quem tomou cartão foi o Zé Wilson, e na súmula está dizendo que quem tomou foi o Lídio. É uma espécie de samba do crioulo doido, que eu espero que o Supremo Tribunal de Justiça não puna, julgue de acordo com a lei. Ô Guimarães, inclusive... Essa resposta, pois não. Boa noite, doutor. Inclusive, no dia 10, a gente falou aqui, o Departamento de Competições da Federação Alagoana de Futebol, através do senhor Luciano Sampaio Valor da Rocha, no dia 10 foi enviado um documento do ASA para a Federação Alagoana de Futebol, solicitando exatamente essa questão da numeração. Isso no dia 10, um dia após o jogo. Eu não sei se o doutor tem conhecimento desse documento. O senhor tem conhecimento desse documento, doutor? Não, esse documento ele não existe nos autos e não existe porque é o seguinte, a CBF, ela criou um sistema eletrônico que ela gastou mais de 70 milhões de reais. Vixe, Maria. Desde o ano de 2003 foi criado o BID, que é o Boletim Informativo Diário, né? Que também é eletrônico, e a CBF criou um sistema que é para, após os jogos, os juízes poderem fazer através da internet imediatamente a súmula dos jogos. A única coisa que fala no artigo 85 que pode ser alterado após a súmula é um caso que aconteceu num jogo Botafogo da Paraíba e Campinense, quando o juiz vinha saindo do estádio Almeidão e um conflito generalizado ocorreu na partida com o ex-treinador de goleiros do Campinense, chamado senhor Alexandre Lagusa, e o diretor de futebol do Botafogo, Breno Moraes, trocaram os tocos na saída do estádio, quando o juiz estava saindo, e o juiz, que ainda estava dentro do seu período regulamentar de alterar a súmula, ele fez um adendo à súmula, mas dentro do período regulamentar do artigo 85, ou seja, coisa de 1h30 depois do jogo. Ele voltou, fez um adendo, fez uma retificação de súmula, que na realidade é um aditivo, e acabou colocando na súmula o que ocorreu após o jogo. E isso está dizendo nos parágrafos do artigo 85. Eu, com meu longo tempo de direito, de regulamentação esportiva, é a primeira vez que eu vejo um adendo feito 4 dias depois. Não existe. Não existe. O doutor... Sim. Doutor Leonardo, é uma pergunta só por curiosidade mesmo. O doutor Leonardo é um advogado do Departamento Jurídico do Nacional ou advogado contratado? Não, nós fomos contratados, nosso escritório, pela doutora Helena Simplício, né? Que é diretora jurídica do Nacional, porque nós estamos no Rio de Janeiro, nosso escritório fica aproximadamente a 300 metros do STJD, e nós fomos contratados. A doutora Helena Simplício passou o episódio e nós fizemos aqui a nossa notícia de infração. Muito bem, estou satisfeito. Bom, doutor. o ASA tem, só para falar, o ASA tem esse documento, foi enviado à federação, como ele disse, não tem conhecimento, não viu, mas enfim, o ASA apresentou todas as suas defesas, disse não ia se pronunciar mais sobre isso. O ASA apresentou todos os seus documentos, o que foi enviado, eu até falei sobre isso aqui no dia após o jogo, que o ASA estaria inclusive solicitando isso ainda dentro de um prazo, um pouco mais cedo, muito mais cedo, que o programa é à noite, isso já foi pela manhã. O ASA tinha se pronunciado sobre essa questão de informar a questão do cartão e que foi enviado para a CBF, foi a única informação que eu obtive. Eu às vezes não se pronunciar sobre o caso, já que enviou todos os documentos para o pessoal do STJD. Eu queria só saber do seguinte, só para questão de informação ao ouvinte. A partir de agora, o ASA já deu a sua resposta ao tribunal. Então, a partir de agora, o que é que vai acontecer? Quais são os próximos passos neste episódio? Eu queria até responder a pessoa, como é seu nome que falou antes? Jânio Barbosa. Jânio Barbosa, eu ouvi o que você colocou, que o ASA enviou o documento para a federação no dia 10. Só que nós estamos falando de uma competição nacional, viu, Jânio? Nós estamos falando do Campeonato Alagoano, nós estamos falando de uma competição nacional. O ASA,
tinha que comunicar imediatamente ao delegado da partida, que foi o senhor Flávio Omena Feijó. Se ele fez a comunicação ao senhor Flávio Omena Feijó no dia 10, antes das 14 horas, tem que estar marcado. Isso tem que estar regulamentado. Porque o doutor Flávio, o senhor Flávio Omena Feijó, delegado da partida, deveria, às 14 horas, como diz o regulamento, colocar as súmulas dentro do envelope e enviar pelo sistema mais rápido de correio. Entendeu? Então, essa decisão era para ir direto para a CBF. Esse documento não deveria ir para a Federação Alagoana. Não, o ASA utilizou como meio, né, como meio a federação para que justamente pudesse chegar à CBF. Tudo bem, mas quem é que contactou o juiz, então? Não é? Isso aí tá quem contactou o juiz? Está aqui o documento assinado pelo presidente do ASA. Inclusive, o ASA que contactou o juiz? O ASA colocou aqui informando que foi um documento assinado pelo presidente Marco Rogério Siqueira, sendo enviado como para que a questão da federação e a federação encaminhasse à CBF. Essa é a informação que nós temos até o momento. Tudo bem, eu não vou questionar. Mas eu ainda continuo não entendendo quem é que localizou o juiz, que é para o juiz dar esse documento. Mais ainda, se vocês prestarem atenção, que são pequenos detalhes que vão esclarecendo as coisas. Se vocês prestarem atenção no adendo, vocês podem olhar que não é o juiz que comunica o erro. Não é o juiz. O juiz não assume o erro. Quem comunica o erro é o ASA. O ASA, perfeito. É o ASA, não é o juiz. Entendeu? E ainda discordo que possa ter sido utilizado a Federação Alagoana como meio que é para fazer essa transferência, essa comunicação. Mas a resposta que fica é quem localizou o juiz em Imperatriz do Maranhão para que o juiz fazer o adendo? Não foi a CBF, que eu tenho informações que não foi. Já. Quem localizou o árbitro? O árbitro sequer poderia ter sido localizado, né, pela Federação Alagoana, porque aí fica uma coisa muito muito estranha, para não dizer outra coisa estranha. Como é que o árbitro foi localizado por alguém? O árbitro tinha que ser localizado pela CBF, ou mais ainda, pelo Departamento de Árbitros da CONAF e da Confederação Brasileira de Futebol. O árbitro deu um documento, o árbitro vai ter que mostrar quem o localizou e pediu para dar esse documento. É uma coisa que isso vai se estender, vamos ter desdobramentos muito longos com isso, porque o árbitro jamais poderia ter sido contactado pelo ASA. E o adendo está dizendo que foi o ASA que informou o árbitro. Eu acho que vocês ligarem as peças vão achar muito estranho isso. E sobre a questão que eu te falei, quais são os próximos passos desse processo aí? Ainda, meu amigo Antônio, eu vou aguardar a decisão do nosso grande procurador aqui, que já foi presidente do STJD, doutor Ronaldo Botelho Piacente. Ele deve se pronunciar até amanhã, né? E após o pronunciamento dele, nós vamos tomar as nossas providências, né? Porque pelo artigo 217 da Constituição Federal, nós não podemos esgotar, entrar em alguma outra instância sem esgotar as instâncias esportivas, né? Nós vamos aguardar. Então vocês vão até a última instância? Não, exatamente. Porque na realidade, seu Antônio, isso é um regulamento que foi ofendido. O regulamento ele não foi cumprido. E principalmente, eu conversando com meu sócio hoje, nós queremos saber quem contactou o juiz do jogo. Que a CBF já disse que não contactou. Não pode, isso não pode. O juiz do jogo fazer um documento para ajudar o ASA. Mas não foi departamento de árbitro. Eu vou enviar uma carta amanhã para o professor José Luiz Teneme, presidente da comissão de arbitragem, para saber se a comissão de arbitragem que contactou o árbitro. Entendeu?
Acho estranho isso, mas não vamos nos pronunciar agora sobre esse assunto. Ok, doutor, muito obrigado aí pela participação, né, Vitor Hugo? Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, viu, doutor, pela participação aqui, pela disponibilidade também. Exatamente, exclusivo aqui conosco, de estar, de certa forma, esclarecendo alguns pontos que ainda pairam dúvida na cabeça do torcedor, do ouvinte, mas também que a gente está aqui sempre aberto o espaço e qualquer novidade pode contactar com a gente, que a gente repassa a informação. Muito obrigado, doutor. Até que hora sai? Eu quero pedir desculpas se por acaso eu não consegui me fazer entender, tá? Mas principalmente essa é uma nova tese que nós descobrimos hoje, que a CBF não contactou o árbitro e não se sabe quem contactou o árbitro. É uma coisa que vai aparecendo peças no quebra-cabeça que só complicam mais a situação, entendeu? E eu quero pedir desculpa mais uma vez se por acaso eu não me fiz entender, e quero parabenizar a equipe de vocês, que foi uma honra participar do programa. Eu só na cabeça vem várias perguntas, só uma para encerrar mesmo. Do mesma forma que amanhã o tribunal vai se pronunciar e vai dizer a decisão. Vai mostrar a decisão. Da mesma forma que o Nacional, caso não fique satisfeito com a decisão do tribunal, vai recorrer até a última instância, esse mesmo direito terá o ASA, não é isso? Não entendi. Da mesma forma que o Nacional terá direito a recorrer, caso a decisão não esteja de acordo com o departamento jurídico, o mesmo acontecerá com o ASA, né? O ASA terá o mesmo direito. Sim, lógico. Não é? O ASA tem todo o direito de recorrer a instâncias superiores. Há possibilidade de uma paralisação da competição? Mais uma vez, eu vou ficar te devendo essa resposta, né? Porque é uma estratégia jurídica nossa. Nós estamos muito tranquilos, porque eu não estou aqui apontando a fantasia, entendeu, seu Antônio? Claro. Eu não estou apontando nenhum tipo de fantasia, não é uma aventura jurídica. Nossa notícia de infração, ela foi baseada no Regulamento Geral das Competições. O Regulamento Geral das Competições, ele foi elaborado em janeiro de 2023. Todos os clubes têm o direito de imprimir. Se você abrir a página do Google, ele está na internet. Imprime o Regulamento Geral das Competições, dá uma lidinha, tem uma leitura saudável, que todo mundo pode olhar os artigos todos que estão lá, né? Então, não foi nada inventado. Tudo está baseado no RGC e no artigo 214. Repetindo, artigo 214 do CBJD, o jogador que não tiver condições de jogo terá que ser punido. E o artigo 85 diz que nenhum documento pode ser inserido na súmula após as 24 horas regulamentares. Só isso. Nós não inventamos nenhum tipo de tese que é para prejudicar o ASA. Apenas usamos o regulamento e o CBJD. Valeu, doutor. Tá obrigado, tudo esclarecido, doutor. E mais uma vez, muito obrigado aí pela participação aqui no Toque de Bola. Tá bom, muito obrigado e prazer em falar com vocês. Prazer foi todo nosso.